Pessoal, vamos lá. Eu vou falar rapidamente aqui, um pouco mais introdutório. Eu vi que alguns alunos depois comentaram que vocês ainda não viram a parte de mecânica analítica, né? Então eu vou só dar mais um pouco de contexto ali sobre o átomo de hidrogênio e vou refazer um pedaço razoável para que as coisas fiquem mais sedimentadas na cabeça de vocês. E aí eu acho que consegue terminar hoje, tá? Faz todas as análises ali no fim, faz as transformações que precisam ser feitas, tá certo? E aí qualquer dúvida vocês vão tirando. Na verdade, alguma coisa sobre o que eu falei? Vocês querem que eu fale melhor agora? Porque como eu vou fazer essa contextualização maior, se vocês tiverem alguma coisa especificamente que vocês queiram perguntar, às vezes facilita. Bom, então para quem ainda não viu, a gente começou a falar do átomo de hidrogênio, né? A primeira coisa que eu fiz foi escrever uma equação assim, que é a equação de Schrödinger, né? Eu escrevi ela em forma funcional, né? Em forma de uma função, né? Em que eu disse para vocês que o nome disso aqui é hamiltoniana, né? E que fundamentalmente a gente não estava muito interessado na estrutura dessa equação, mas a gente mostrou que dava para resolver essa equação diagonalizando esse operador aqui, né? E que esse cara aqui é um operador diferencial, né? Que vem dessa coisa chamada hamiltoniana. O que é a hamiltoniana de um sistema? Ou seja, quando você vai fazer mecânica quântica, você precisa desse objeto matemático. E o que ele representa, né? Então, um dos problemas que você tem quando você faz mecânica, né, é que você tem uma equação F igual a MA, certo? Essa equação ela é problemática porque ela pressupõe um certo sistema de coordenadas, certo? Ou seja, essa é uma equação que ela não é escrita de uma forma em que você facilmente troca o sistema de coordenadas. Então, o que a gente chamaria de uma equação covariante. E isso é ruim porque muitas vezes o seu problema não está bem descrito com coordenadas cartesianas, né? Ou seja, às vezes você está com um sistema que tem simetria esférica ou cilíndrica, ou você tem um sistema de N partículas, e essas N partículas juntas têm um outro tipo de simetria, né? Então, o que se faz é que você geralmente abandona essa equação mais simples, a estrutura da teoria vai ser a mesma, mas você adota outros formalismos que te permitem manipular equações desse formato de forma mais fácil, né? Então, um dos mecanismos é você escrever uma lagrangiana, que vocês, eu acho que isso aí, talvez já tenham visto mais, né? Então, você tem aqui uma energia cinética, menos energia potencial, tá? De uma forma muito simples. Só que essa equação, as equações aqui, elas têm uma dificuldade adicional, que são equações que não têm a ordem bem definida, certo? Ou seja, quando você escreve isso aqui e não diz quem é a sua energia cinética e a sua energia potencial, você pode pegar essa lagrangiana e aplicar um princípio variacional e encontrar equações que não vão ser de segunda ordem, por exemplo, ou que vão ser de terceira ordem, né? E isso digamos assim, não necessariamente um problema, mas ela te dá um arcabouço teórico que descreve mais coisas do que você gostaria, tá certo? Então, uma das coisas que você pode fazer é impor... Pode falar. A gente do terceiro ano não viu Nem lagrangiana. Lagrangiana. Não viram lagrangiana? Tá. Também ela é passada em analítica. Analítica, tudo... Achei que vocês viam antes a lagrangiana. Bom, então para dar um pouco mais de contexto para vocês, é possível, não é difícil, você pegar essa equação e colocá-la num formato covariante. O que eu quero dizer com isso é colocar num formato em que você troca o sistema de coordenadas e a equação mantém a mesma forma geral, tá certo? Só que essa não é a maneira tradicionalmente usada para ensinar isso, certo? O que a gente faz na prática é o seguinte: a gente primeiro vai demonstrar que essa equação ela pode ser deduzida do que a gente chama de um princípio variacional, ou seja, se define uma coisa chamada ação. Essa ação vai ser a integral de uma coisa chamada lagrangiana, tá certo? Então já é uma coisa ruim, porque eu defino uma coisa em termos de outra, sendo que nenhuma das duas é bem definida, né? Assim, foi definida anteriormente. Então você define uma integral no tempo de uma ação, tá certo? E essa coisa aqui, ó, essa ação, ela é um funcional.
Né? O que significa isso? Significa que eu boto aqui uma função do tempo. Oi? Isso, é uma função que leva uma função no número, tá certo? É um funcional. Assim como a gente já discutiu em outros contextos, né? Ou seja, esse cara aqui, ele vai ser a integral dessa coisa chamada lagrangiana, que vai depender normalmente da função e da sua derivada, tá certo? É a mesma função aqui e aqui. Esse t aqui, ele tá ruim, mas é só para vocês ficarem bem evidente para vocês que isso aqui é uma função do tempo, tá? E tá ruim porque essa aqui é uma variável que está sendo integrada, né? T0, T1. Então, a primeira realização que você tem que ter para sair daqui e chegar aqui é que você consegue recuperar essa equação através de um princípio variacional, certo? O que é isso? Significa que eu vou impor que a derivada funcional da ação, e aí realmente eu não vou entrar no detalhe aqui, tá certo? Em relação a essa curva é igual a zero. E isso implica, se você fizer tudo em coordenadas cartesianas, que f é igual a ma. Claro que para uma classe especial de funções lagrangianas. Tá certo? Então veja, queremos fazer isso aqui em qualquer sistema de coordenadas. É difícil. E aí, ao invés de eu simplesmente transformar essa equação numa equação no formato covariante, eu vou fazer um outro caminho. Eu defino um objeto que se chama ação, que é a integral dessa lagrangiana, e mostro que para algumas classes de L, as curvas que extremizam esse funcional, né, são curvas que satisfazem essa equação. Ok? E por que isso aqui é mais conveniente? Porque aqui eu consigo fazer uma troca de variáveis de maneira muito mais fácil do que aqui. Tá certo? Porque você sabe que você vai fazer uma integral numa curva, você pode parametrizar aquela curva do jeito que você quiser. Você pode parametrizar aquela curva com coordenadas esféricas, pode parametrizar com coordenadas cilíndricas, tanto faz, entendeu? Então a covariância aqui, ela já está posta, né? Na hora que você variar a sua ação, você pode variar em relação a uma curva parametrizada com o que você quiser, com R de t aqui, por exemplo. Tá certo? Isso aqui vai te dar uma equação para essa coordenada da curva. Tá certo? Então, na verdade, é só uma maneira paralela de resolver as equações de Newton, ou de escrever as equações de Newton, num sistema de coordenadas qualquer, tá certo? Só como eu falei para vocês, aqui eu enfatizei algumas vezes que a gente tem que usar uma classe especial de lagrangianas. Ou seja, não é qualquer função L que vai te levar a f igual a ma, naturalmente, porque o espaço de todas as funções que eu posso escrever da posição e da velocidade é um espaço gigantesco e, obviamente, você pode rapidamente na sua cabeça inventar funções, por exemplo, constante, que não depende da curva, que não vai dar nada pra gente, tá certo? Quando eu variar, extremar aquilo ali vai dar zero sempre e eu vou ter que qualquer curva satisfaz aquela extremização daquela lagrangiana, tá certo? Então, a estrutura teórica da sua teoria, foi bom. A estrutura teórica que você está manipulando, ela não tem construído dentro dela a função f igual a ma. Ela depende, né, a equação f igual a ma, ela depende de você estar com uma certa classe de lagrangianas, certo? O que a gente consegue fazer, porém, é ao invés de trabalhar com essa lagrangiana aqui, você vai trocar essa variável aqui, né? Então você vai ver que você tem uma lagrangiana que depende de x e x ponto, e você vai escrever ela em termos de uma outra função, que vai ser uma coisa do tipo p x ponto menos h, certo? Que vai depender só de x e p. Certo? Então, um truque que você faz com multiplicadores de Lagrange, e você consegue sair dessa coisa chamada lagrangiana para uma coisa chamada newtoniana, certo? E qual é a vantagem disso aqui? Né? A vantagem dessa equação é que ela já, de certa forma, embute nela o caráter de segunda ordem dessa equação aqui, certo? Ou seja, você não consegue, digamos, uma classe de funções que te dá exatamente f igual a ma, mas você consegue uma classe de equações do tipo derivada segunda igual a alguma coisa, tá certo? E é claro que é isso que você quer, né? Porque esse alguma coisa varia. Esse alguma coisa é a função do seu problema, é a força do seu problema, e a força do problema depende do problema, tá certo? Como você modelou ele. Então, você consegue introduzir dentro do seu formalismo um pouco mais de informação sobre a sua equação,
né? No caso aqui na prática, o fato de que vão ser equações de segunda ordem, ou seja, vai ter uma coisa tipo A dois pontos igual a uma certa função, ok? A desvantagem do formalismo hamiltoniano é que você vê que ele depende explicitamente de uma coordenada, de uma derivada temporal aqui, tá certo? Então, quando vocês forem ver, por exemplo, isso em mecânica, não sei, analítica não, mas provavelmente vocês vão ver isso em relatividade restrita, vocês vão ver que uma escolha de tempo é uma escolha de folha, né? Então, por exemplo, você sabe que você não consegue, por exemplo, sincronizar eventos ligados por curvas tipo espaço, né? O que eu quero dizer com isso é que vão existir sistemas em que um evento aconteceu antes do outro, e existem sistemas de coordenada referencial que o contrário aconteceu, certo? E por que isso é importante? Porque essa escolha de tempo, ela te dá uma escolha de sincronia, ele diz o que é ao mesmo tempo, tá certo? E isso não é covariante, ou seja, quando você fizer transformações que envolvam espaço e tempo, essa escolha ela meio que quebrou parte da covariância, tá certo? Então, é por isso que você tem um problema sério quando você vai fazer a gravitação quântica, porque quando você vai fazer a gravitação quântica, o tempo também é um invariante por reparametrização, certo? E o que acontece? Na prática, essa equação de Schrödinger perde esse pedaço aqui e vira a equação de Euler-DeWitt, que é isso aqui, tá certo? Que é uma equação que não tem tempo. Mas é só um detalhe, tá certo? Ou seja, só para dizer para vocês que ao introduzir mais estrutura na sua teoria, você perde um pouco também porque você introduziu mais estrutura, que às vezes não é o que você queria fazer, tá certo? Mas a conversa que eu queria ter com vocês era essa, que você consegue descrever, então, o seu sistema a partir de um princípio variacional. Esse princípio variacional pode ser escrito em termos dessa função L, que pode ser, em princípio, qualquer coisa, mas você pode fazer uma transformação nessa função L para uma outra função que a gente chama de hamiltoniana, que já introduz na sua teoria um certo caráter, uma certa escolha de tempo, tá? E o fato de que as equações são de segunda ordem, certo? E aí você descobre que as transformações que você obtém dentro da sua teoria, né, o que são as transformações? Quando uma partícula sai de um ponto e vai para o outro, ela sofreu uma transformação, ela sofreu evolução temporal. E essas transformações são descritas com grupos matemáticos, né? Do ponto de vista da matemática, existem sistemas chamados grupos, e os grupos causam transformações. E quem gera a transformação no tempo, aí a gente pode tirar esse cara aqui, porque a gente já voltar a falar da equação de Schrödinger, quem gera a transformação no tempo é esse objeto aqui, certo? Claro que a gente vai ver isso melhor quando vocês forem ver mecânica quântica, porque a gente usa muito mais que a hamiltoniana é um gerador de transformações, de translações temporais do que na analítica, não sei, depende do professor, né? Mas basicamente é essa a ideia. Quem gera a transformação temporal é a hamiltoniana. E é por isso que ela aparece na equação de Schrödinger. Não tem nenhuma surpresa na equação de Schrödinger. Ela é simplesmente uma reafirmação desse fato, né? De que quando o tempo passa, quem transforma o estado é a hamiltoniana. No caso da mecânica clássica, através de um parente de Poisson, e no caso da mecânica quântica, através simplesmente da equação de Schrödinger. Tá certo? Inclusive, a mecânica quântica no formalismo de Heisenberg, ela tem uma equação igual à equação de Hamilton para as coordenadas. Certo? Bom, isso tudo só para contextualizar um pouco melhor, já que vocês não tinham visto o que é hamiltoniana, tá certo? Mas na prática, o que importa para a gente é o fato de que a nossa hamiltoniana, né, no caso que a gente estava resolvendo, nada mais é do que h cortado ao quadrado sobre 2n, laplaciano, menos E2 sobre 4π epsilon 0, desculpa, 1 sobre R. Ou seja, na prática, isso aqui é um operador diferencial e, como tal, a gente pode procurar quem são as autofunções dele, que a gente fez. Foi com φ? Foi. Deixa eu ter certeza. Foi φ redondinho, né, que eu usei? Foi. Né? A gente pode procurar as autofunções dele assim. Né? Ok? Então, o que a gente viu com certo detalhe na aula passada é o seguinte: a gente pode escrever essa hamiltoniana em coordenadas esféricas, certo? Então, eu vou botar aqui assim, para ficar mais fácil. Esse cara fica menos h cortado ao quadrado sobre 2n. Aí vai ficar aquela equação longa.
1 sobre R2 seno θ d θ seno θ d φ d θ mais 1 sobre R2 seno quadrado de θ d2d. Aqui é o φ quadradinho, tá? Então ele é do sistema de coordenadas esférico. E aqui é a minha autofunção, né? Menos E2 sobre 4π ε0 φ alfa sobre R. Certo? Isso tudo aqui igual a E alfa φ alfa. Ok? Então, assim, a gente já tinha visto, é uma questão da escrita do Laplaciano, né? Isso tudo aqui entre colchetes, tá? É nada mais do que Laplaciano, isso, Laplaciano aplicado no φ, tá certo? E a gente tinha discutido isso lá atrás. O que a gente pode ver, então, é que a gente pode aplicar o método de separação de variáveis para começar a manipular essa expressão, né? A gente viu com um pouco mais de detalhe, mas nessa aula agora eu vou falar simplesmente o seguinte. O meu φ, ele depende de um certo alfa. Como eu falei para vocês, isso aqui é um rótulo genérico, ele pode carregar vários rótulos dentro dele, tá certo? Mas na prática, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai dizer que é um R desse rótulo genérico e a gente já tem os rótulos da parte φ e da parte θ, né? Que a gente pode simplesmente escrever substituindo esse cara, né? Fazendo a separação de variável. Em vez de escrever aquela F e aquela G que eu falei na aula passada, eu já vou escrever direto isso aqui como um harmônico esférico LM, tá certo? Cosseno θ, não, θ, φ, tá certo? Lembrando que esse cara aqui, ele vai ser um polinômio de Legendre associado de cosseno θ exponencial de IM φ quadradinho, tá certo? Proporcional a isso aqui. Né? A constante de proporcionalidade é uma questão só de normalização, certo? E por que isso aqui é importante? Por que eu escrevi nesse formato aqui? Para vocês lembrarem que quando eu atuar, quando eu fizer essa substituição, né, do φ redondinho aqui, a hora que a derivada do φ, que está aqui, atuar nesse pedaço aqui, sai o menos m quadrado aqui, certo? E na hora que o resto da equação atuar no polinômio de Legendre, vai dar menos L vezes L mais 1. Tá certo? Então, o que vai acontecer é que a parte que depende do raio sai, a parte que depende do raio sai, tá certo? O operador diferencial aqui vira menos m quadrado e o operador diferencial que atua aqui nesse cara com esse vira o menos L vezes L mais 1, tá certo? Ou seja, isso tudo para chegar onde que a gente já tinha chegado na aula passada, que era o seguinte. Cadê você? Isso. Vai ficar assim, né? Menos h cortado ao quadrado sobre 2n. Aí o que eu já posso fazer assim? 1 sobre R2, R alfa linha, né? Lembrando que a linha, né? Linha é DDR, nesse contexto, tá certo? Menos, aí veja, se eu substituir toda essa bagunça aqui, ó, de seno aqui, essas derivadas, mais esse seno e essas derivadas pelo resultado da aplicação do operador diferencial no harmônico esférico, isso aqui vai me dar menos L vezes L mais 1, tá certo? Lembrando que o menos m quadrado foi engolido pela equação do polinômio de Legendre, tá certo? O que fica de fora é o R quadrado, tá certo? E tem o R alfa aqui, ok? E, naturalmente, esse cara aqui é multiplicado pelo YLN, certo? Vou botar um quadradinho para não confundir, mais, sobra o resto, vai ficar menos E2 sobre 4 π ε0 R alfa, YLM, sobre R,
igual a E alfa R alfa Y LN. Certo? Então é a mesma equação que a gente tinha lá, só que eu já substituí, já apliquei os operadores diferenciais aqui no meu harmônico esférico e ele foi construído justamente para ser uma autofunção, então a única coisa que aconteceu é que sobreviveu só o alto valor vezes ele, tá certo? Então até aqui, nenhuma surpresa, a gente já tinha visto isso com um certo detalhe na aula passada, aqui é só para vocês lembrarem. Aqui, é claro, você pode pensar que você vai cortar dos dois lados, mas tem que lembrar que você só pode cortar dos dois lados quando aquela coisa nunca for zero, né? Nesse caso aqui, a gente sabe que esses polinômios, os harmônicos esféricos, são funções normalizáveis e ortonormais, né? Então, o cortar dos dois lados, entre aspas, é simplesmente multiplicar essa equação dos dois lados por y, L', M', claro, de θ, φ, tá certo? E depois integrar, né? Seno de θ, dθ, dφ. Então, se você multiplica por isso e integra nisso, naturalmente, né? De 0 a 2π em φ, vou botar o φ primeiro para vocês não confundirem, e de 0 a π no θ, então se você multiplica dos dois lados por isso aqui e integra nessa variável aqui, lembrando que esse é o peso certo que você obtém para a integral do polônimo de Legendre via as técnicas que a gente viu de Sturm e Liouville, tá certo? Então, a integral desse cara vezes esse cara aqui vai me dar simplesmente delta de L', delta de M'. Aqui eu estou botando os índices do delta em cima e embaixo só para manter a ordem aqui, mas não tem nenhuma relevância, tá? O delta de Kronecker vai ser igual. Ou seja, vai sobreviver somente quando L for igual a L' e eu consigo me livrar, então, desses dois termos aqui. Eu consigo me livrar desses termos aqui. Certo? Só para ficar bem evidente que o cortar dos dois lados requer algum cuidado, tá certo? Não pode dividir por o harmônico esférico, não. Quer dizer, poder pode, mas tem que tomar cuidado. Maravilha. Ou seja, isso aqui nos leva à equação puramente radial, h cortado ao quadrado sobre 2m. Aí é a mesma coisa que a gente tinha escrito aqui, só que sem o harmônico esférico. Ok. Aqui. Aí tem que tomar cuidado. Menos E2 sobre 4π ε0 R alfa sobre R. Isso aqui tudo vai ser igual a E alfa R alfa. Certo? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então a gente chega nessa equação aqui. A gente começa a ver os efeitos aqui, tanto da parte angular do Laplaciano, tá certo? Que eventualmente vocês vão entender que é interpretado como um momento angular, tá certo? E a parte da interação eletrostática aqui, certo? Você vê que um cai com R quadrado, outro cai com 1 sobre R, mas são duas coisas que vão ter essa força radial associada a elas, tá? Ok? O que a gente fez aqui, pessoal? A gente vai, quando pega uma equação desse formato aqui, que tem diversos tipos de unidades diferentes, né? Ou seja, aqui eu tenho energia, aqui você vê que você tem 1 sobre raio, né? 1 sobre raio quadrado, aí tem raio quadrado aqui, aqui tem derivada em relação a R, então aqui é 1 sobre comprimento, 1 sobre comprimento, então tem uma mistura de unidades, aqui é ação ao quadrado, massa, certo? A primeira coisa que você faz nesse tipo de equação, e que pode parecer besteira, mas te dá bastante intuição, é você identificar as boas escalas, tá certo? Eu falei que tem uma certa ambiguidade não, tem uma certa escolha arbitrariedade aqui, mas eu acho que fica mais conveniente escrever essa equação toda em unidades de comprimento primeiro, ou seja, eu vou multiplicar a equação inteira por 2 vezes a massa dividido por h cortado ao quadrado, na verdade menos 2 vezes a massa dividido por h cortado ao quadrado, e vou escrever uma equação que envolva só escalas de comprimento, certo? Quando a gente faz isso, a gente vai obter aqui
né? Vou botar aqui a próxima equação. 1 sobre R2, R alfa linha, menos L mais 1 sobre R2, R alfa. Aqui eu já vou escrever mais, né? Porque eu estou multiplicando por menos aqui, esse menos com menos ficou mais. Aqui eu já vou escrever esse cara como 2 sobre A0, tá certo? Aqui é R alfa sobre R, né? Isso aqui tudo vai ficar igual a menos 2m e alfa sobre h cortado ao quadrado, certo? R alfa. Bom, aqui já está evidente, essa unidade desse cara corta com esse aqui, então a única unidade desse termo aqui é 1 sobre comprimento, 1 sobre comprimento. Aqui, naturalmente, é 1 sobre comprimento quadrado de novo. A gente vê então que essa constante aqui é o que a gente vai chamar de raio de Bohr, é uma unidade de comprimento também, ele é definido como sendo 4π epsilon 0 h cortado ao quadrado sobre E2m, tá certo? Então aqui você vê que você extrai da combinação, né, da constante do epsilon 0, da massa do elétron, aqui, ó, a massa reduzida, carga do elétron H cortado, você extrai uma unidade de comprimento, tá certo? Que é chamado de raio de Bohr. Então você vê que você tem aqui 1 sobre distância quadrada, ou você tem 1 sobre distância e 1 sobre distância aqui. Mas aqui, quem está compondo essas duas distâncias aqui no denominador para formar a unidade correta desse termo é a combinação do raio de Bohr com esse raio aqui, tá certo? Ou seja, o que acontece na prática aqui? Veja, eu tenho um efeito do meu momento angular, tá certo? Quando eu estou a uma distância em que o meu R é igual ao A0, então esse cara aqui é A0 quadrado e esse cara aqui é A0 quadrado. Então os dois termos são suprimidos com a mesma potência, mais ou menos. Tá certo? Claro, tem diferença aqui, depende do L, né? Mas vamos dizer que a gente está olhando só para esse termo no denominador primeiro. Então, quando R é igual a A0, os dois estão em pé de igualdade. Tá certo? Quando o meu R é muito maior que A0, o que vai acontecer? Esse termo é suprimido mais que esse. Porque esse termo vai ter o R maior que A0 a quadrado aqui e aqui só um R maior que A0. Só que o contrário acontece quando você tem um R menor. Tá certo? Ou seja, quando o seu R vai ficando menor, esse termo aqui vai crescer muito mais rápido que esse. Tá certo? Então você vê que justamente é nessa escala em que mistura o L vezes L mais 1 e o A0 que vai controlar o quanto que o seu sistema está sendo dominado pela força associada ao momento angular aqui, né? E a força eletrostática, tá certo? Então o raio de Bohr, ele controla a interação nesse nível, tá certo? Ok. Bom, agora que a gente escreveu tudo em termos, né? Desculpa, e falta esse último pedaço aqui. Esse cara aqui, como é que a gente define ele? A gente vai chamar ele do seguinte, a gente vai chamar ele de R alfa. A gente sabe que, ó, é fácil ver, né? Esse cara aqui é momento vezes posição ao quadrado, tá certo? E momento vezes posição ao quadrado, vezes comprimento ao quadrado. E esse cara aqui é massa vezes energia. Massa vezes energia vai ser massa vezes velocidade ao quadrado, divide... Espera um pouco, tem alguma coisa errada? Não, né? Deixa eu ver, ó. Massa, eu boto C2 aqui, divido por C2. Esse cara é energia, né? E eu tenho... Ah, tá, o H cortado, tá? O H cortado ao quadrado, que vai me dar aqui, deixa eu ver a melhor maneira é energia ao quadrado, tempo quadrado, né? Então, H cortado é ação é tempo vezes energia, ou momento vezes deslocamento, tanto faz, ou outras coisas se preferir. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei por C ao quadrado aqui, dividi por C ao quadrado, então energia com energia corta com essa energia ao quadrado aqui, e velocidade ao quadrado vezes tempo ao quadrado, deslocamento ao quadrado, tá certo? Então, esse cara de fato é 1 sobre deslocamento ao quadrado, então eu vou definir o meu raio associado à energia rotulada por alfa, eu vou definir como sendo raiz de h cortado ao quadrado, né? Que eu quero 1 sobre isso, 2m módulo da energia.
Por que módulo de energia? Porque eu não sei qual é o sinal da energia, né? Então eu só quero uma escala, não me interessa o sinal, eu tiro o módulo ali, tá certo? Bom, então, como a gente estava discutindo, a gente tem agora duas escalas importantes, tá certo? A gente tem a escala de Bohr, tá? E a escala de comprimento associada àquela energia. Quanto maior a energia, menor aquela escala, tá certo? Né? E o inverso é verdade. Até aqui, pessoal, tudo certinho? Não estou deixando vocês entediados com a repetição, não, né? Tá. Bom, agora o que eu posso fazer é o seguinte. Eu vou definir ρ, que vai ser uma unidade de comprimento adimensional. Como é que eu faço ela? É R dividido por R alfa. Tá certo? Bom, mas isso diz pra gente que o nosso ponto, linha que eu estou usando, que é definido como dr, ele vai ser igual ao quê? Vai ser dρ, né? Aplicado em alguma coisa, vezes dρ dr. Mas quanto que é isso aqui? É 1 sobre R alfa. Tá certo? Que é uma constante. Ok? Não. 1 vezes dρ. Certo? Eu vou dizer que dρ, eu vou definir como um ponto. Tá certo? Então, a gente pode escrever uma equação legal que linha é igual a ponto sobre R alfa. Tá certo? Bom, dito isso, a gente pode reescrever aqui. É só trocar. Toda vez que eu tiver uma linha, eu troco por ponto e divido pelo R alfa, tá certo? Isso. Então vai ficar aqui. Não, isso aqui é resto. Certo? Bom, então eu posso substituir aqui, vai ficar assim. 1 sobre... Veja, esse pedacinho aqui eu já posso dividir por R alfa ao quadrado e R alfa ao quadrado. Eu não estou fazendo nada, né? Eu estou multiplicando por 1. Então vai ficar ρ ao quadrado, ρ R alfa ponto, e é claro que eu tenho um R alfa ao quadrado aqui. Tá certo? Estou fazendo aqui em mais detalhe, menos L vezes L mais 1, R alfa. E aqui, pessoal, o que eu faço? Eu tenho R quadrado, né? Então eu pego R quadrado, divido por R alfa ao quadrado e multiplico por R alfa ao quadrado. Tá certo? Que é esse termo aqui. Faço a mesma coisa aqui, vai ficar assim, 2 vezes R alfa dividido A0 sobre R alfa, R sobre R alfa, que eu já escrevo como ρ, R alfa ao quadrado. Tá certo? Esse cara aqui, que é A sobre R alfa, eu vou definir como sendo ρ0. É o raio de Bohr em unidades do comprimento da energia. Comprimento associado à energia. E, finalmente, o lado direito vai ficar, né? Você vê que o lado direito era isso aqui. Mas isso aqui é 1 sobre R alfa ao quadrado vezes o sinal da energia. Então fica isso aqui tudo igual a menos 1 sobre R alfa ao quadrado. Mas quando eu tiro o R alfa ao quadrado, eu não tenho energia. Eu tenho um módulo da energia. Então eu preciso multiplicar o módulo da energia pelo sinal da energia. Tá certo? Onde sinal de x eu vou definir como sendo x sobre módulo de x. Tá certo? E eu vou usar uma notação mais compacta, eu vou chamar S de x. Ok? Então, finalmente, nós temos aqui
a nossa equação, né? Você vê que toda ela tem termos aqui de R alfa quadrado aqui, R alfa quadrado aqui, R alfa quadrado aqui e o R alfa quadrado aqui. Ou seja, claro que faltou R aqui. Ok? Então vamos me livrar desses R alfas. Esse de fato é um número inteiro, é um número real positivo, diferente de zero. Você pode voltar, por favor, nessa última manipulação que você fez, na manipulação do último termo? Você multiplicou e dividiu por R alfa quadrado. Do último do lado esquerdo? Isso. Esse aqui. Então, vou tirar esse cara daqui. Basicamente eu tinha, né, R sobre R alfa. Então eu multipliquei R alfa aqui, R alfa aqui e R alfa aqui. Esse cara aqui é o ρ. E esse cara aqui eu vou definir como sendo ρ0. Esse cara aqui é esse termo aqui, ó. 2R alfa, A0, R. Só que A0 tem unidade de comprimento, R também tem unidade de comprimento. Então, ambos eu posso tornar adimensional dividindo pelo R alfa. Foi o que eu fiz aqui, ó. Divido por R alfa e multiplico por R alfa quadrado. Tá certo? Né? Aí eu vou escrever aqui explicitamente que o meu ρ0 é definido como o meu raio de Bohr em unidades de R alfa. Bom, feita essas manipulações, nós temos aqui R alfa, 2 pontos, mais 2 R alfa pontos sobre ρ. O que é isso aqui, pessoal? É essa derivada aqui, tá? Primeiro, eu tirei os R alfa de todos os lados aqui, a derivada atua aqui, tá errado, né? Quando a derivada atua aqui, esse cara corta com esse. Então fica R alfa 2 pontos. Quando a derivada atua aqui, fica o R alfa ponto. A derivada de ρ de ρ ao quadrado em relação a ρ é 2ρ. 2ρ dividido por ρ dá 2 sobre ρ. Que é isso aqui. 2 sobre ρ. Ok? Maravilha. Isso aqui. Menos. Aí eu vou botar todo mundo junto, vai ficar assim. 2 sobre ρ0 ρ menos L vezes L mais 1 dividido por ρ ao quadrado mais, eu vou passar a energia para o outro lado, S da energia, ρ alfa igual a zero. Tá certo? Então você vê que o fato da gente fazer essas manipulações nas constantes vai simplificando e dizendo para a gente muito sobre a equação, né? O que está controlando, né? Por mais que a informação que esteja aqui seja razoavelmente igual a que estava aqui e antes ainda aqui, ou pior ainda aqui, eu acho que no momento que você simplifica algumas coisas, você se torna capaz de focalizar sua atenção no que importa aqui, que é a resolução da equação, entendeu? E essas constantes, elas ficam de lado e bem adaptadas ao problema que você quer resolver, certo? Então, o que a gente vai querer resolver é um problema de física em que você tem as autofunções assim. Esse cara vai ser uma equação que depende de um certo raio, tá certo? Vezes um harmônico esférico aqui, certo? Aqui a notação não está muito boa. Na verdade, o ideal seria já botar aqui assim, alfa, L e M. Tá? A gente atualiza o rótulo aqui para ele já carregar a informação do L e do M que a gente tem aqui na escolha do nosso harmônico esférico, tá certo? Bom, na verdade, para ser mais consistente, o ideal seria a gente não ter chamado aqui de alfa, ter chamado de N. Tá certo? E aí o nosso alfa seria simplesmente a tripla de N, né, o tripleto N, L, M, que é o que a gente vai usar no fim, tá? Inclusive, vou atualizar minhas notas para carregar ela assim, tá certo? Então, em vez de eu chamar o meu R de alfa, eu posso chamar o R de um certo N, que é um índice que vai ser contido nesse rótulo mais geral alfa, tá certo? Essa notação fica melhor, depois eu vou atualizar. Teta, φ. Ok? Então vejam, pessoal, isso aqui vai me descrever o que eu falei para vocês, que é a autofunção
desse operador hamiltoniana, tá certo? Mas isso diz pra gente o quê? Né? Pelo que a gente já viu em física matemática, que uma função qualquer que eu esteja trabalhando, ela vai ser descrita como um somatório sobre alfa de psi alfa φ alfa, né? Que é uma função de r, θ e φ, tá certo? Então veja, eu vou descrever, né, essa minha função de onda dessa forma. Só que uma função de onda, pessoal, ela vai me te dar essencialmente, ou não essencialmente, mas relacionada a ela você vai conseguir extrair várias informações. Dela você tira várias informações. Uma delas é a probabilidade de encontrar aquele grau de liberdade, no caso, o elétron, tá certo? Então, você vai ver que tem aqui uma dependência em θ e φ que é controlada por esse harmônico aqui. Você sabe muito bem que se você, por exemplo, escolher m igual a zero, aquele fica exponencial de imφ, vai ficar exponencial de zero, que é 1, então fica independente de φ. E o pronome de Legendre, você vai descobrir também que se você escolher o pronome de Legendre L igual a zero, nesse caso, ele vai te dar um negócio que não depende de θ também. Certo? Então você pode ver facilmente que pelo menos existem escolhas de L e M que você não tem nenhuma dependência nem θ nem φ. Isso vai te dizer basicamente que a probabilidade de você encontrar o elétron ela é igual em qualquer ponto de que esteja a um certo raio de distância. Certo? E por que você faz isso? Para você entender melhor o papel dessa função aqui. Porque ela então vai ser a única informação que vai te distinguir a probabilidade. Ou seja, se essa função aqui ela cresce com raio, significa que você vai encontrar mais frequentemente a partícula longe do núcleo do que perto do núcleo. Se ela cresce para sempre com raio, vai ser um problema, porque você não vai normalizar essa probabilidade. Como é que você vai falar de uma distribuição de probabilidade que não é normalizável? Não faz sentido. Porque ser normalizável significa existir uma probabilidade finita de encontrar a partícula numa certa região. Se ela cresce com raio sem limites, a probabilidade de encontrar ela no infinito vai ser cada vez maior, o que não faz sentido, tá certo? Então, você vê que a classe de funções que cresce com raio, ela não me serve para fazer a descrição do sistema físico que eu quero descrever, que é um sistema físico descrito por probabilidades, tá certo? E a mesma coisa que se essa distribuição divergir de uma forma incurável na origem, eu também teria um problema, tá certo? Então, aqui, a gente precisa ser capaz de introduzir esses princípios físicos para restringir a classe de funções que a gente está trabalhando, tá certo? Do ponto de vista matemático, isso é simplesmente você definir um produto interno e dizer que são funções normalizáveis daquele produto interno, ou seja, naquele sentido que a gente viu antes, no espaço de Hilbert, tá certo? Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque antes da gente resolver a equação, é geralmente muito enriquecedor para a nossa compreensão do problema a gente entendeu o limite assintótico, tá certo? Ou seja, o que acontece com essa função r quando o meu r vai para infinito, tá certo? Só que a gente não consegue fazer isso diretamente nessa equação porque aqui eu tenho termos que competem, né? Ou seja, esse termo é constante, então quando o raio vai para infinito, esse termo aqui, claro, 2 sobre um número muito grande, L vezes L mais 1 sobre um número maior ainda, e todo mundo competindo com um número que é constante, que é mais ou menos 1. Então, claro que eu posso sempre escolher um raio que seja grande o suficiente para que esses termos sejam irrelevantes em relação a esse. O que me permitiria resolver essa equação assintoticamente. Mas eu ainda não sei o que fazer com esse termo aqui, nesse tipo de circunstância. Tá certo? Então, o que a gente pode fazer é que a gente pode fazer uma troca de variável aqui. Tá certo? A troca de variável nos serviria para, como é que se diz? Isolar dentro desse termo que multiplica o R, ou de alguma forma isolar todos os termos que dependem de R ou de ρ, multiplicando um mesmo fator, para que a gente possa então fazer o limite de forma controlada. Porque a gente não pode fazer o limite aqui, porque nada me garante que quando esse ρ for para o infinito, a minha derivada também não vai aumentar. Porque se ela aumentar ou na mesma proporção ou numa proporção maior, talvez esse termo aqui ele fique mais importante do que o termo constante vezes R. Tá certo? Eu não tenho como saber isso a priori. Okay? O que é esse termo? Esse termo aqui? É um termo de fricção. Você quer um nome dele?
Esse tipo de termo que depende, entre aspas, da velocidade é um termo que a gente chama de fricção, tá certo? Tem outra maneira de entender o efeito dele, mas eu não sei quão útil vai ser, já que vocês não viram formalismo newtoniano. Mas o que acontece é o seguinte, pensa que você tem as equações de Hamilton que são assim. Isso aqui vocês já viram, né? A velocidade é igual ao momento sobre a massa. Certo? Isso aqui todo mundo já viu. Eu posso fazer o seguinte, tem uma certa velocidade do raio, tá certo? Isso aqui vai ser um momento associado ao raio, dividido por uma certa massa, certo? Eu vou chamar de μ para não confundir com a massa do problema, tá? E aí você tem o quê? Você tem que a derivada do momento linear de alguma coisa é igual ao quê? Menos uma certa força aqui, associada a ela, certo? São coisas que vocês já viram. Isso aqui são o que a gente chama de equações de Hamilton, tá? Você pode sair das equações de Hamilton e voltar para uma equação de segunda ordem fazendo o quê? Derivando essa equação aqui, tá certo? O que acontece é que às vezes a sua massa depende do tempo, né? Pode pegar um sistema de um carrinho cheio de areia, que a areia está caindo. Isso é um sistema que a massa depende do tempo, tá certo? Então, você deriva esse cara aqui em relação ao entre aspas, o seu tempo agora é o raio, tá certo? Você deriva esse cara aqui em relação ao raio e esse cara vai ficar assim, PR ponto dividido por μ, só que ele vai também ter um termo de menos μ ponto sobre μ P R sobre μ, né? Porque a derivada de 1 sobre μ é menos 1 sobre μ quadrado μ ponto, tá certo? Então você tem esse negócio aqui. Só que isso aqui você já sabe quem é. Isso aqui, ó, é R ponto. R alfa ponto, certo? Só usei a primeira equação de volta aqui. E esse cara aqui é menos F, então vai ficar assim, ó. R alfa, 2 pontos. Esse cara vem para cá e fica assim, mais μ ponto sobre μ, R alfa ponto, tá certo? Mais F, que é essa força. Tudo isso igual a zero. Mas está vendo que essa equação se parece com essa equação aqui? Para essa equação ficar igual, eu tenho que escolher minha massa como sendo ρ quadrado. Tá certo? Se minha massa for igual a ρ quadrado, então μ ponto sobre μ é igual a 2 sobre ρ. Tá certo? Então, se você quiser uma interpretação física desse termo, é como se ele fosse uma massa que depende do raio. Certo? Então, é o melhor que eu posso fazer agora de cabeça para você, tá certo? E aí o termo de força é esse cara aqui. É um termo que está aplicando uma força que depende linearmente da sua posição. Então é como se fosse uma força de um oscilador harmônico. Tá certo? Então, se esse cara aqui for positivo, então esse oscilador harmônico é um oscilador mesmo. Se esse termo aqui for negativo, esse cara vai funcionar como um oscilador invertido. Tá certo? É mais complicado porque tem a dependência de 1 sobre ρ aqui, tá certo? Mas se você pegar, por exemplo, o termo do equilíbrio, em torno do equilíbrio, esse negócio funciona como um oscilador harmônico bonitinho. Certo? Bom, na outra aula, o que eu fiz? Eu fiz uma mudança de variável e me livrei desse termo aqui. Tá certo? Deixa eu ver se a gente pode fazer de uma outra forma. Acho que eu posso... Deixa eu ver se faz sentido. Não vou tentar, não. Toda vez que eu tento fazer um negócio de cabeça, eu faço besteira. Deixa eu seguir em frente como eu fiz nas notas. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz uma troca de variável, tá certo? Eu vou escolher aqui H1 sobre ρ, eu vou fazer direto, tá, pessoal? R alfa é igual a V alfa sobre ρ, certo? Bom,
Por que isso aqui nos facilita a vida? Porque eu já estou fazendo a troca de variável e eu estou fazendo de uma forma mais simples. Eu estou dizendo direto que a troca de variável é desse tipo aqui, tem uma dependência em ρ direto aqui, tá certo? Bom, se eu substituo aquela expressão lá, como é que fica? Deixa eu ver se dá para fazer de uma maneira mais fácil. Eu posso... Por exemplo, pega essa expressão aqui, esse pedacinho da expressão, tá certo? E faz assim, ó. Porque eu já tinha, né? Rho ao quadrado, R alfa ponto, certo? Dividido por Rho ao quadrado. Se eu faço essa troca de variável aqui, ó, como é que fica? Vai ficar assim. Rho ao quadrado, aí a derivada desse negócio aqui vai ficar assim. A derivada desse cara aqui vai ficar ρ alfa ponto sobre ρ menos ρ alfa ρ ao quadrado. Todo mundo concorda? Tá? Eu só peguei essa expressão e fiz a derivada primeira dela aqui, ó. Certo? A derivada primeira vai ser a derivada do v sobre ρ, que é esse cara aqui, mais a derivada do 1 sobre ρ vezes v. Só que a derivada de 1 sobre ρ é menos 1 sobre ρ quadrado. Tá certo? E é claro que eu tenho que multiplicar 1 sobre ρ quadrado. Certo? Olha por que esse truque aqui é interessante. Porque eu sei que a derivada desse cara aqui dá 1 sobre ρ quadrado. E eu sei que aqui multiplica por ρ quadrado. Tá certo? Ou seja, isso aqui vai ficar assim, 1 sobre ρ quadrado, e esse cara vai ficar ρ, v alfa ponto, menos esse cara com esse cara aqui, v alfa. E tem um ponto aqui. Tá certo? Deixa eu ver se não fiz uma besteira. Sobrou aqui, multiplicou lá, tá certinho. E por que isso aqui é conveniente, pessoal? Porque, veja, quando a derivada atuar aqui, vai ficar esse menos a derivada atuando aqui, que é zero. Então, os termos de derivada primeira vão embora. O que vai sobrar só é quando a derivada atuar aqui, que vai dar v dois pontos e corta esse cara aqui. Então, vai ficar assim. Esse cara vai ficar v alfa, 2 pontos, sobre ρ. Tá certo? Então, é uma maneira fácil de simplificar esse termo aqui. Certo? Isso é outro como é que se diz? Truque muito comum quando você tem massa dependente do tempo. Tá certo? Você sempre troca, você reescalona seu sistema para remover a massa dependente do tempo. É como se você enfiasse a dependência de massa direto na variável. Certo? Bom, feito isso, como é que fica a minha equação? Eu já fiz esse pedaço aqui, né? Lembra, esse pedaço aqui nada mais é do que isso aqui. Né? Se eu fizer a derivada aqui sem fazer mudança de variável, né, a derivada segunda, esse cara corta com esse, a derivada primeira, esse aqui, dá esse termo aqui. Então, basta eu escrever o resto aqui. Então vai ficar como? Vai ficar V alfa, 2 pontos, sobre ρ, mais, aí não tem termo de derivada primeira mais, vai sobrar só aquele último lá, que vai ser 2 sobre ρ0 ρ, menos L mais 1 sobre ρ quadrado, mais, aqui, isso, SE, alfa, e isso aqui tudo vai multiplicar V alfa sobre ρ, isso aqui igual a zero. Não o denominador, mas todo mundo. Certo? Bom, mas aí a gente consegue agora facilmente avaliar o limite assintótico, né? O que acontece no limite assintótico, pessoal? Esse cara aqui eu vou jogar fora, porque eu não preciso dele. Então, eu vou fazer o seguinte. No limite assintótico, eu tenho que V alfa, 2 pontos.
Eu posso comparar esses termos entre si, não tem nada desconhecido dentro do parênteses, então eu posso simplesmente considerar que esse cara e esse cara aqui vão ser sempre menores que esse cara aqui. Então isso aqui vai dar simplesmente o sinal da energia, tá certo? V alfa igual a zero. Mas quais são as soluções dessa equação aqui? Isso aqui é uma constante, isso aqui é derivada da segunda, isso aqui é mole, né? Esse negócio aqui vai ser V alfa igual a uma certa constante, que eu chamei de C, C mais exponencial de raiz de S e alfa, tá certo? Vezes ρ, mais C menos exponencial de menos raiz, menos S e alfa ρ. Ok? Professor, esse passo de cima, antes de você chegar nessa equação, o que você desconsiderou ali? Daqui para cá? Eu simplesmente considerei que eu estou num raio tão grande que esses dois termos são desprezíveis em relação a esse cara aqui. Então, aqui você pode botar aqui, se quiser ser mais cuidadoso, você bota aproximadamente zero. Certo? Por que você pode fazer isso? Porque você não tem, você sabe exatamente como esse cara se comporta, sabe como esse cara se comporta e esse cara se comporta. Então você pode fazer considerações de limite aqui dentro. Não é mais como aquela situação que você tem o raio desconhecido, o R maiúsculo desconhecido, certo? Bom, pessoal, mas lembra, a gente estava considerando coisas que vão ser funções de onda, que tem que ser integráveis, que tem que descrever probabilidade. Então eu vou ter uma série de dificuldades aqui. A primeira dificuldade é o seguinte: se minha energia for negativa, eu vou ter uma exponencial crescente e uma exponencial decrescente, certo? Então, para as minhas energias negativas, eu tenho que, de alguma forma, me livrar desse termo aqui, tá certo? Que é o que a gente vai fazer ainda nessa aula. Mas sobra uma exponencial negativa, que é legal, porque a exponencial negativa, ela decresce, então você vai fazer uma função integrável no raio, então descreve uma distribuição que está o quê? Localizada, tá? Ou seja, ela está ali bem definida em torno da origem, certo? Enquanto isso aqui descreveria uma coisa maluca, que a probabilidade aumenta quanto mais eu me afasto da origem, tá certo? Então eu tenho que me livrar disso. Se minha energia for positiva, esse cara aqui vai ter um comportamento tipo série de Fourier. Tá certo? Mas a série de Fourier nos serve para descrever funções desse tipo, tá? Funções que estão definidas até o infinito, ou seja, que não são necessariamente integráveis, né? Você pode definir deltas de Dirac, você pode definir uma classe muito grande de funções com essas séries de Fourier. Então, elas vão a energia positiva vai servir justamente para descrever sistemas em que a minha partícula pode estar em todos os lugares. Elas não vão estar necessariamente localizadas, tá certo? Mas de uma forma controlada, porque é diferente da exponencial crescente, que é sempre divergente. Nesse caso aqui, a série de Fourier, você pode descrever simplesmente uma partícula que está vindo do infinito e indo para o infinito, tá certo? Enquanto com uma exponencial crescente, eu só estou descrevendo sempre uma coisa que cresce lá no infinito, tá certo? Ok. Então, vamos focalizar no caso em que a gente está resolvendo o problema para energias negativas, tá? E a gente vai entender o papel da energia negativa, porque a princípio é um problema, né? Energia negativa, se você não tiver limite por baixo, é um sistema que está instável, porque você pode sempre descer para uma energia menor, emitir partícula, emitir qualquer coisa, emitir fótons no caso, e emitir para sempre, né? Mas a gente não vê isso na natureza, a gente não vê um átomo gerando energia infinita. Então, a gente precisa descobrir se essa energia negativa tem um limite inferior, tá? Ok. Então, para a gente fazer isso, a gente vai voltar para o R, tá certo? E fazer uma outra troca de variável, tá certo? O que a gente vai precisar é o seguinte: eu quero descrever o meu R como sendo uma função aqui alfa que dependa desse jeito especificamente, certo? Ou seja, eu quero focalizar não S e alfa igual a menos 1, tá certo? Eu quero focalizar nas energias negativas, tá certo? Quando eu faço isso, você vê que aqui o meu V assintoticamente vai ser ou exponencial crescente ou decrescente. É claro que lá na assíntota, lá no infinito, ele vai ter só esse pedaço aqui, porém,
quando eu não tiver no limite, esse cara aqui tem que ser o quê? Uma função ou constante ou decrescente naquele limite. Tá certo? Então eu preciso agora resolver a minha equação para essa f e ela não pode ser crescente. Ela não pode explodir, porque se ela for, por exemplo, com um exponencial de 2ρ, então ela vai representar justamente essa solução aqui. Tá certo? Mas por enquanto eu não fiz nada. Se eu não fiz nada, na hora que eu escrever a equação para f, a solução em que f vai com 2ρ, exponencial de 2ρ, ela tem que estar presente no meu problema. Só que eu já escrevo nesse formato porque isso me permite justamente escolher critérios que excluam dos conjuntos de solução essa possibilidade. Tá certo? Então, a gente vai agora reescrever nessa equação mais uma vez, tá? Só que agora, em vez de escrever em termos de V, a gente escreve em termos de F, ok? Bom, um cálculo razoavelmente simples, tá? Vou deixar para vocês fazerem como exercício, eu já fiz uma vez também. Isso aqui vai ficar assim, F alfa, 2 pontos, mais 2 vezes 1 sobre ρ menos 1, tá? F alfa ponto, mais 2 sobre ρ, 1 sobre ρ0, menos 1, menos L vezes L mais 1 sobre ρ2, tá certo? F alfa. Ok? Bom, novamente a gente sabe lidar com esses problemas, foi o que a gente fez nesse curso, né? A primeira parte do curso inteira. Então, vamos fazer o de sempre. Vamos identificar o ponto, né? E o ponto aqui, singular, regular, é exatamente o ponto de interesse físico, né? Eu quero descrever minha teoria não num ponto qualquer distante do centro, mas eu quero descrever em torno do centro, porque eu quero saber como que esse cara se comporta perto do núcleo, né? Ou desse grau de liberdade quando o elétron vai para zero, certo? A distância do elétron para o próton vai para zero. Então a gente identifica que esse é o ponto, né? O ρ0, o ρi aqui igual a zero, é um ponto singular regular. Então a gente tem que usar o método de Frobenius para resolver essa equação lá, certo? Bom, para resolver o método de Frobenius, a gente define a função P de ρ, que nada mais é do que ρ que multiplica esse pedaço aqui. Então é ρ que multiplica 2, 1 sobre ρ menos 1, tá certo? Nada mais é do que 2 menos ρ, 2 menos 2ρ, tá certo? E minha função Q, né? Novamente, a gente lembra que é simplesmente multiplicar por ρ menos ρi quadrado, que no caso é só ρ quadrado, que multiplica todo esse último termo aqui, certo? Então isso aqui vai ficar 2 sobre ρ, 1 sobre ρ0 menos 1, certo? Menos L vezes L mais 1 sobre ρ quadrado, né? A nossa divergência que estava principalmente aqui vai ser removida, esse negócio vai ficar 2ρ, que multiplica 1 sobre ρ0 menos 1, menos L, que multiplica L mais 1. Ok? Ok, deixa eu ver, não perdi nada. Tá? Bom, pessoal, então vamos fazer a análise aqui desse cara aqui como série de potências, tá certo? Então, como série de potências, o que acontece aqui? Quais são os coeficientes da função P expandida em série de potências de ρ, né? Então, a gente sabe que o nosso P0 vai ser igual a 2, né? É 2 menos 2ρ? 2 menos 2ρ, isso. Esse cara aqui, o nosso P1 vai ser igual a menos 2, que é o termo linear aqui, e o nosso Pn maior que 1 vai ser igual a 0. O Q 0 é fácil, é só esse pedacinho aqui, vai ficar menos L vezes L mais 1, tá certo? Isso, o nosso Q1. Oi?
trocar o giz. O nosso Q1 aqui é 2 sobre 1 sobre ρ0 menos 1, tá certo? E, naturalmente, nosso Qn maior que 1 é igual a 0. Ok? Bom, pessoal, mas isso nos permite já escrever nosso polinômio inicial, que é o nosso π, né? Aqui eu escolhi lambda, que vai ser o quê? Lembrem, né? Isso aqui é lambda ao quadrado mais P0 menos 1 lambda mais Q0, que vai me dar o polinômio inicial, né? Aqui o meu P0 é 2, 2 menos 1 é 1, então fica lambda ao quadrado mais lambda, que é lambda vezes lambda mais 1, menos L mais 1, certo? Bom, a gente já tinha visto isso aqui, basicamente lambda ou é L ou é menos L menos 1, tá? E está escolhendo L positivo, então a gente sabe que uma solução de Frobenius vai estar aqui e outra solução vai estar aqui, mas tem que tomar cuidado porque esses caras aqui podem diferir de uma forma complicada, certo? Ou seja, naquela classificação de Frobenius, a diferença entre esses caras aqui pode ser difícil de lidar, certo? Ok. A gente pode escrever agora a série de Frobenius para a solução L, né? Mas antes disso, a gente vai precisar se preocupar com esse termo aqui, pessoal? Lembrem, a gente está encontrando uma série de Frobenius, a gente está procurando uma F alfa de ρ, que vai ter um formato ρ elevado a lambda de Frobenius e função analítica aqui, sei lá, AN, não, vai confundir, vamos botar C, né? CN ρ elevado a N, certo? É esse cara aqui. Isso aqui é uma função analítica, né? E aqui eu tenho uma lei de potência. Essa função analítica, ela não diverge em lugar nenhum, porque ela é analítica, tá certo? Se eu posso levar para zero, vai ser bem comportada. O problema é o seguinte, o meu lambda eu tenho dois tipos aqui. Ou eu pego o L positivo ou o L negativo. Por mais que o L negativo ele possa ter aqueles problemas de diferença da raiz e tudo mais, vai sempre ter esse termo liderando aqui. E o que acontece com uma função f que tem esse termo liderando com menos L menos 1? O que acontece quando eu for calcular minha função de onda na origem? Vai divergir, né? Ou seja, eu vou ter um negócio que vai ter probabilidade infinita de encontrar o elétron dentro do próton. Certo? O que não é o que eu quero descrever também, tá certo? E na verdade, dependendo de como esse negócio diverge de forma descontrolada, né? Você pode ter, por exemplo, imagina uma coisa que diverge assim. Botar um x elevado a epsilon aqui, tá certo? Aí você fala, esse cara aqui diverge na origem para epsilon positivo. É verdade. Mas se eu integrar esse negócio aqui, dx, e envolver E de 0 a y aqui, quanto é que dá essa integral? Aqui vai ficar x elevado a epsilon menos 1, tá certo? E aqui eu divido por, eu multiplico por 1, eu divido por 1 menos epsilon. Certo? Quando eu calcular a derivada desse negócio aqui, vai cair 1 menos epsilon. Corta com esse negócio aqui. E eu tenho que calcular esse negócio aqui de 0 até um y qualquer. Tá certo? Bom, acontece o seguinte, quando eu for calcular esse cara aqui em 0, se meu epsilon for menor que 1, esse negócio aqui vai para 0. Ele não diverge. Certo? Então, o integrando diverge, mas a integral é convergente. Tá certo? Então, é isso que eu estava falando. Algumas situações aqui, você poderia ter uma divergência, mas uma divergência controlada. Porque o que importa é a integral, tá certo? E não o integrando. Porém, aqui é menos L menos 1. Então, o melhor que pode acontecer é se meu L for igual a 0, porque diverge mais lentamente. Só que mesmo assim dá menos 1. E se o meu epsilon aqui for menos 1, for 1 no caso, né, esse negócio aqui vai dar 0.
Aí você, pô, mas por que está acontecendo isso? Porque, na verdade, se esse cara for 1, isso aqui dá logaritmo. O limite aqui fica um pouco mais difícil. Mas o logaritmo diverge também. Então não presta, tá certo? Então você vê que nenhuma das soluções com esse formato aqui serve para descrever uma função de onda integrável que envolva a origem, tá certo? A não ser que você bote um átomo de hidrogênio muito esquisito em que você isolou o núcleo do elétron, você não consegue descrever usando essas funções aqui, certo? Talvez exista uma aplicação engraçada que você consiga... Porque né, você vai encontrar o mesmo tipo de situação quando você vai descrever problema de eletrostática. Então, se você vai descrever um problema de eletrostática em que a origem é bem comportada, não tem carga na origem, você tem que jogar fora esses caras aqui. Mas, por exemplo, se você for descrever um problema de duas esferas condutoras concêntricas, você não pode jogar fora esse cara aqui. Ele tem que estar lá, entendeu? Mas, bom, isso é outro papo. Ok, então, veja. Eu não quero esse tipo de solução de qualquer forma, tá? Então eu só preciso me preocupar com esse tipo de solução aqui. Bom, mas então agora eu preciso terminar o meu problema de Frobenius e ver o que acontece quando eu pegar a minha solução de Frobenius disso aqui, ok? Maravilha. A gente vai aplicar o nosso P lambda mais K. Isso aqui vai ser menos somatório de N de 1 até K. Aí vai ser o nosso Pn lambda mais K menos N. Aí eu espero que vocês já estejam cansados disso aqui. Decoraram, já sabe tudo de, né? Traz para frente. A, C, K menos N. E aqui multiplica por AK. Certo? Deixa eu ver se não esqueci nada. Bom, isso aqui é moleza, né, pessoal? Porque o único cara que vai sobreviver é o n igual a 1 aqui, né? A gente viu que todos os outros n's vão ser zero, tanto para o P quanto para o Q, né? Ou seja, aqui eu vou ter o polinômio indicial, lambda mais K, A. Oh, meu Deus, não é K, não é A, é C. C, K igual a menos isso, certo? Então aqui vai ficar CK igual, e vamos lá, vai ficar assim. 2 que multiplica, tá vendo? Esse cara que seria menos 2, eu já engoli com esse menos daqui, tá certo? 2 que multiplica lambda mais K menos 1, menos 2 vezes 1 sobre ρ zero, menos 1. Isso aqui tudo, CK menos N. Ok? Aqui menos 1 já, né? K menos 1. Lembra, só sobra o N quando no somatório aqui só sobrevive N igual a 1, porque é o único que vai pegar o Q1 e o P1, tá certo? Por isso que fica CK menos 1. Ok, mas lembra, pessoal, para fazer Frobenius, geralmente a gente escreve esses termos aqui como produtos que envolvam o índice, tá certo? O nosso índice aqui é K, mas aqui eu tenho uma soma, tá vendo? Eu tenho um produto que soma K e eu tenho um outro termo aqui qualquer, tá certo? Eu preciso colocar isso num produtório justamente para eu conseguir escrever esse negócio em termos daquelas símbolos de Pockhammer, né? Os fatoriais crescentes, porque é já uma maneira padronizada de a gente escrever a nossa solução e a solução fica fácil, a gente não precisa ficar pensando numa nova maneira de resolver, você já simplesmente aplica o que se fez antes, tá certo? Né? Se você conseguir encontrar uma maneira de escrever isso aqui, na verdade já está, né? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Não, já está. Isso aqui já está com cara de que toda vez que eu faço uma mudança de K para K menos 1, eu ganho simplesmente um fator aqui que muda o K. Né? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho uma coisa assim, o que multiplica K é 2, então eu tenho assim 2K mais um número assim, tá certo? E isso que está relacionando o meu CK com o meu CK menos 1, tá certo? Ou seja, se eu relaciono agora o meu CK com 2K, CK menos 1 vai ficar menos 2 mais A CK menos 2, certo? Agora eu substituo aqui, aí vai ficar assim,
CK igual a 2K mais A vezes, aí bota esse cara aqui, 2K menos 2 mais A, CK menos 2, tá certo? Ou seja, quando eu tenho um formato desse tipo aqui, eu posso ir desdobrando a minha série de recorrência e encontrar um produtório de termos aqui que vão envolver esse K aqui, tá vendo? E é esse o formato que eu ensinei para vocês conseguirem escrever a relação que corre desde K até zero em termos de um fatorial crescente, certo? É uma técnica, vocês podem descobrir outras que vocês prefiram, né? Mas eu gosto dessa aqui. Então isso aqui é só um jeito simplificado, porque na verdade tem que tomar cuidado aqui com o polinômio indicial ainda, tá certo? Então vamos fazer agora direitinho, em vez de simplesmente olhar o panorama, tá? Bom, então vamos reescrever aquela equação lá de forma completa. Vai ficar assim. AK igual. Aí eu vou botar o 2 em evidência, tá certo? Vai ficar assim. Lambda, né? Eu botei o 2 em evidência, porque eu peço os 2 nos 2. Lambda menos 1 sobre ρ 0 mais K CK menos 1. E lembra, eu tenho o polinômio indicial. Mas o polinômio indicial, pessoal, eu já posso escrever nesse formato aqui, ó. Eu já sei as raízes, tá? Toda vez que eu sei as raízes do polinômio, eu posso escrever lambda menos uma raiz vezes lambda menos a outra raiz. Tá certo? Então, isso aqui vai ficar assim. Lambda menos a raiz. Então, lambda mais K, que é o argumento, menos uma raiz. E lambda mais K menos outra raiz que é positiva, então vai ficar mais L mais 1. Tá certo? Então, novamente, é a mesma coisa que a gente estava descrevendo antes, mas o que vai acontecer é que eu vou ter um fatorial crescente aqui, um fatorial crescente aqui, um fatorial crescente aqui. Tá certo? Só que antes disso, antes da gente pensar nesses fatoriais crescentes todos, o que acontece quando o K vai para infinito? Veja, independente do que a gente esteja trabalhando, esse cara aqui é a razão da escala da distância associada à energia com raio de Bohr, certo? Então, para uma energia fixa, é um número. Por mais que possa ser um número grande, é só um número, certo? Aqui é L, aqui é lambda, que a gente vai escolher como L. Então, meio que é um número bem definido também. E aqui também vai ficar 2L mais 1. E tem um K novamente. Então, se o meu K, mesmo o número inteiro, for grande o suficiente, eu tenho que CK vai ser aproximadamente 2 sobre 1K sobre K ao quadrado, K, CK menos 1. E daí, pessoal, o que isso aqui significa pra gente? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver só como é que eu fiz aqui. Ok, eu não fiz. Tá. Pensa no seguinte. Vamos pegar um K barra muito maior do que 1. Tá certo? De forma que isso aqui seja uma excelente aproximação para aquele K barra. Certo? Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar um C, K, vai ser igual a 2 sobre K, C, K. Vou botar assim, mais 1 e CK para K maior ou igual a K barra. Certo? Então eu só peguei essa expressão aqui, somei 1 em todos os Ks, tá certo? E me restringi para Ks maiores do que o K muito grande. Tá certo? O numerador dela, pega essa expressão aqui, vai ficar menos 2 mais menos 2 menos 1, então corta o 2 com 2, vai sobrar 2 lambda, 2K e menos 2 1 sobre ρ. Boto o 2 em evidência,
lambda K 1 sobre ρ. É porque... Ah, talvez tenha. Eu estava achando que era uma fração disso tudo, mas beleza. Não, é só esse pedacinho aqui que é uma fração. Ok? Então veja, eu posso escrever essa série de recursão aqui, mas como é que fica isso aqui, pessoal? Eu posso fazer o quê? Eu posso pegar o C para o mesmo K, satisfazendo essa restrição aqui, eu posso ter o mais 2, que vai ser 2 vezes K mais 2, CK mais 1, que vai ser igual a 2 ao quadrado dividido por K mais 2, K mais 1, tá certo? CK. Certo? Mas eu posso fazer isso aqui o tanto que eu quiser, certo? Isso aqui vai ficar como? Eu posso pegar aqui um CK mais, deixa eu escolher uma letra aqui. K mais J, tá certo? Isso aqui vai ficar como, pessoal? Ó, você vê que quando é 2, ficou 2 ao quadrado. Então, se eu botar J, claro que é um pouco mais que isso, tem que pensar um pouco mais que isso, tá? Não é uma prova, tá? Eu só estou induzindo vocês a pensarem. Se vocês fizerem isso mais vezes, toda vez que você diminui, aumenta a distância entre K e o índice daqui, aumenta uma potência daqui. Então, naturalmente, esse cara vai ficar 2 elevado a J. Tá certo? Aqui embaixo vai ficar assim. J mais K vezes J mais K menos 1 vezes J mais K menos 2, até ficar, né, vai diminuindo todos, K mais 2, K mais 1. Se eu continuasse aqui multiplicando por K fatorial, eu posso fazer isso aqui, né? Eu posso pegar K fatorial aqui e multiplicar por K fatorial. Tá certo? Bom, se eu faço isso, vai ficar assim, 2 elevado a J, K fatorial, CK, dividido por K mais J fatorial. Certo? Eu posso agora escolher o meu K igual ao meu K barra. Certo? Então, isso aqui, né, para o K barra que satisfaz essa condição aqui, onde esse cara é aproximado por isso aqui é a solução da série de recorrência que eu estou recorrendo somente até esse pedaço aqui, certo? Mas por que eu estou fazendo tudo isso, pessoal? Porque, vamos lá, o nosso F é uma série, é uma solução em série de Frobenius, né? É isso aqui. Então, a nossa F de alfa, ρ, ela vai ser ρ elevado a lambda, soma de n de 0 até infinito, Cn, ρn, certo? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Não. Só que essa série eu posso fazer o seguinte, isso aqui vai ser ρ lambda, que multiplica soma de n de 0 até k barra menos 1, tá certo? Cn, ρn, mais soma de n igual a k barra até infinito de Cn, ρn. Tá certo? Bom, vamos lá. Oi? Rho lambda, aí eu vou fazer o seguinte, soma de n igual a 0 até k barra menos 1, Cn, ρn. Esse cara aqui, eu vou fazer o seguinte truque. Eu vou dizer o seguinte, essa solução aqui vai ser uma solução C barra, é a solução aproximada, tá certo? O C e o C barra coincidem quando o meu K é maior que o K, aqui, tá certo?
Mas, para K menor que K barra, elas são diferentes. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou somar e vou subtrair isso aqui. Deixa eu apagar esse negócio aqui, para fazer uma expressão longa. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou subtrair C barra N, vou subtrair soma de N de 0 até K barra menos 1, de Cn barra ρn, e vou somar a mesma coisa. Só que se eu somo a mesma coisa com esse termo aqui, vai ficar assim, mais soma de N de 0 até infinito, de C barra N ρn. Tá certo? Mas veja, pessoal, eu posso substituir aqui, ó. Esse cara, o que quer que seja aparecer aqui, está aparecendo aqui. Aqui eu tenho 2 elevado a j. Então vai ficar assim. Aqui, isso. Então, esse negócio aqui vai ficar assim. Deixa eu substituir. Deixa eu escrever aqui embaixo. 2 elevado a n, 2 elevado ao que esteja ali, k barra fatorial, ck barra, tá certo? Veja, eu estendi aquela expressão para valores de j negativo na prática, tá certo? Simplesmente somei e subtraí essa expressão extra aqui, mas ela vai ficar assim, dividido por n fatorial. Todo mundo entendeu isso aqui? Mas as únicas dependências que eu tenho aqui são essa e essa aqui, em n. Isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante. Mas, pessoal, o que é isso aqui? O que é esse somatório aqui? Né? Isso aqui, ó, vai ficar assim. Vou escrever só ele aqui, tá? Vai dar k barra fatorial, ck barra, e aí eu vou ter soma de n de 0 até infinito. Eu tenho 2 elevado a n, ρ elevado a n, então eu vou chamar assim, 2ρ elevado a n sobre n fatorial. O que é isso? Isso aqui, exponencial de 2ρ. Você vê que eu tentei me livrar dela, mas ela já voltou para dentro do meu problema. Então, aparentemente, a minha f vai conter um pedaço dela assintoticamente, porque isso aqui, ó, simplesmente vai sempre existir um k grande o suficiente para isso aqui aconteça, para que isso aconteça. Logo, vai sempre ser uma boa aproximação isso aqui. E no momento que isso aqui é uma boa aproximação, eu sempre posso fazer esse negócio aqui. Aí você pode falar, mas você está botando esse termo aqui. Joia, eu posso estar botando esse termo aqui, mas por mais que eu esteja colocando ele, e por mais que o k barra possa ser muito grande, isso aqui é um polinômio finito. Um polinômio finito nunca vai se comportar como uma exponencial. Tá certo? Então ele nunca vai anular o efeito desse cara aqui. Então eu não consigo me livrar. A minha solução exponencial está lá, e é óbvio que está lá. Eu não fiz nada para tirar ela, tá certo? Mas isso nos permite usar a nossa intuição que a gente já tem desse tipo de problema para resolver a nossa dificuldade aqui. Como é que é isso? Veja, lambda a gente sabe que é L, que é a solução de Frobenius, o número positivo. K é o termo da nossa recursão, também número positivo. Só que esse cara aqui é um número positivo também, está com o sinal de menos na frente. Se por algum acaso eu restringir as minhas energias para que esse número seja sempre um número positivo, número inteiro, então vai haver um momento em que o meu CK vai ser número inteiro mais número inteiro menos número inteiro igual a 0. Tá certo? No momento que esse cara aqui dá 0, eu vou descobrir que o meu CK vai ser igual a 0. O meu CK mais 1 está associado a ele, é 0 também. E dali em diante todos são 0. A mesma solução que a gente aplicou para o caso de polinômios de Legendre. Tá certo?
O polinômio de Legendre sempre nos levaria a uma função de Legendre que é divergente no polo sul, por exemplo, ou no polo norte, né? Se a gente está desenvolvendo em torno do polo sul, polo norte e vice-versa. Porém, se a gente escolhe L vezes L mais 1 como seus autovalores, a gente resolve esse problema, tá certo? O interessante é que a maneira que o autovalor está entrando aqui é diferente, tá certo? Vamos lembrar disso aqui. Então, a gente vai querer o quê? Oi? Nossa, já passou? Acabou? Caramba, pessoal, desculpa. Tá, a gente vai ter que terminar na próxima aula, então. Caramba.